Oi, gente! Bom, hoje eu vou falar sobre frases que eu não gostava de escutar quando eu estava fazendo concurso. Muito provavelmente são as mesmas frases que vocês escutam. Alguns podem levar na boa e não se preocuparem muito com isso, mas aquilo me chateava um pouco. A primeira delas, a mais famosa, é: você ainda não passou em concurso? Obrigado pelo ainda, né? Que significa que a pessoa ainda pensa que você vai passar. Eu escutava muito isso das pessoas, às vezes pessoas que eu não tinha o menor contato, assim, não tinha intimidade nenhuma com aquelas pessoas e elas vinham com essa frase: você ainda não passou no concurso ainda? E geralmente essa frase vem seguida de uma outra frase muito famosa para os concurseiros, que todos os concurseiros escutam, que é: o sobrinho da vizinha, da prima, do tio, do neto, do senhor fulano de tal, estudou 6 meses e já passou no concurso. Sempre tem um exemplo desse para poder te deixar para baixo, né? Porque a pessoa, na verdade, o que ela quer é te deixar para baixo, falando dessa forma. E eu lembro que uma vez eu fui no trabalho do meu pai. Eu não lembro por que razão, fui no trabalho do meu pai e aí tinha um sujeito que trabalhava com meu pai, nem era tão amigo dele, assim, era colega de trabalho, né? Tava ali e aí ele chegou pra mim e falou isso: você ainda não passou no concurso, não? Aí eu fiquei com aquela cara. E aí ele falou: não, porque eu tenho uma vizinha que ela, assim, mal terminou a faculdade, estudou 6 meses e já é juíza. Eu falei: nossa, que milagre da terra aconteceu, né? Porque teoricamente, tem que ter 3 anos de atividade jurídica para poder ser juiz, né? Para poder, se você for aprovado no concurso, você tem que provar a atividade jurídica de 3 anos. Então, se ela mal se formou, estudou 6 meses e é juíza, eu não sei que milagre que aconteceu para aceitarem isso. Mas ele ficou com aquela cara assim: não sei bem, mas eu sei que ela estudou 6 meses só. Eu escutava muito isso. Tinha uma vizinha da minha madrinha também que, nossa, ou mulher competitiva. Assim. Ela era uma boa pessoa, né? É uma boa pessoa, mas tinha essa competição dentro dela. Então, desde quando eu era pequena, tudo ela fazia comparação com a filha dela. A filha dela é mais nova que eu, acho que 2 anos. E a gente ia para o colégio juntas. Ou a minha madrinha levava a gente, nós duas, porque a gente pegava no mesmo horário, estudávamos no mesmo colégio, embora de turmas diferentes, né, por conta da idade. E depois a gente começou a ir sozinhas, né, juntas, mas sem a minha madrinha. E a filha dela era uma pessoa ótima, era uma pessoa muito na dela, assim, muito tranquila. A gente não tinha amizade fora essa caminhada até o ponto de ônibus e até o colégio. Por conta da diferença da idade, quando você é adolescente ou você está ingressando na adolescência, diferença de 2 anos é muita coisa. Mas era uma pessoa ótima, muito tranquila, muito calma, assim. E tudo ela fazia questão de fazer uma competição. E aí, como é que foi na prova? Ai, minha filha foi melhor. Ai, porque você tirou quanto, não sei o quê. Ai, porque a Tiziane, era o nome da menina, né? É o nome da menina. Tirou isso. Na época do vestibular, essa menina ela fez primeiro enfermagem, depois eu não sei dizer se ela fez reingresso ou um outro vestibular para medicina. Sei que ela fez medicina e tudo era essa vizinha da minha tia falando da filha dela na faculdade de medicina. E aí depois, quando veio a minha fase de concurso, ela sempre perguntava: e aí, os concursos? Não, porque a Tice, ela estudou 2 meses só e passou já, enfermeira do estado, do município, não sei. Até um dia que eu tava estressada, falei: cargo para enfermeira é uma coisa, cargo para advogada é outra. Eu poderia passar no cargo de enfermeira, poderia não passar, ela poderia passar para o cargo que eu tô tentando como advogada, ela poderia não passar, não tem como você avaliar. Mesmo dentro da área jurídica, um concurso é um concurso, outro concurso é outro concurso, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Daí ela parou depois disso, né? Então, de vez em quando é bom a gente dar umas certas respostas. A pessoa vai te chamar de grosseiro, grosseira, vai falar assim: nossa, nem precisava disso, tá estressado? Mas é bom você dar um corte, porque essas pessoas não fazem por bem, não, quando elas perguntam. A segunda frase que eu não gostava, eu até anotei aqui as frases que eu não gostava. A segunda frase que eu não gostava
era o como foi a prova. Assim que eu terminava a prova, chegar uma pessoa e falar, como é que foi a prova? Como é que você vai dizer? Assim, você tá estressado. Pode ser que eu esteja exagerando, tá? Eu já exagerava na época. Mas eu não gostava. Eu sempre falava assim, não sei. Quando sair o gabarito, eu vou saber. Eu geralmente cortava. Os meus pais, eles já sabiam. Eles nem perguntavam mais. A minha madrinha, a mesma coisa. Ela nem perguntava mais. Porque sabia que eu ficava estressada com aquela pergunta. Tinha muita gente que ficava comentando a prova. Né? Quando eu ficava esperando meu pai me buscar, muita gente ficava lá na porta esperando os respectivos pais, namorados, etc., maridos, esposas, e as pessoas ficavam comentando. É sempre aquele comentário, não, a prova tributária estava super fácil, se eu não gabaritei, foi quase. E eu detestava esses comentários, porque era sempre soberba, né? E eu já me estressava o suficiente entrando nos fóruns do Correio Web. E na época também existia o De Olho na Vaga. Não sei se esses sites ainda existem, se vocês acompanham isso. Mas na minha época era muito frequente todos os concurseiros olharem esses sites e ficarem se martirizando antes do gabarito oficial sair. No De Olho da Vaga, você colocava o seu gabarito, várias outras pessoas colocavam os respectivos gabaritos e por probabilidade eles chegavam a um gabarito extraoficial. Então, até ter uma quantidade suficiente em que aquilo poderia ter uma probabilidade boa de ser o real gabarito, você se torturava ali. Então, eu não gostava de falar sobre a prova, como foi a prova, eu deixava fluir, né? Já estava me torturando ali no site depois, mas era eu comigo mesma, não frustrava ninguém, não dizia, nossa, a prova foi super fácil e depois me lascar. Então, eu não gostava de comentar, não gostava de escutar ninguém me perguntando como foi a prova. Uma coisa que eu fiz com os meus pais, na época eu morava com os meus pais, né? E sempre fui muito ligada à minha madrinha. Uma coisa que eu fiz com eles foi pedir para que eles não comentassem com ninguém as provas que eu estava fazendo. Porque, como eu já falei para vocês aqui, a vida de vocês não interessa a absolutamente ninguém, né? Ninguém tá torcendo por você, ninguém tá rezando por você, ninguém tá, meu Deus do céu, tomara que o fulano ou a fulana passe logo. Então, as pessoas não precisam saber da sua vida, o que você faz ou deixa de fazer. Então, eu pedia para os meus pais, para minha madrinha, eu vou fazer prova dia tal, mas não fala para ninguém que eu vou fazer prova, não. Se perguntarem por mim, fala que eu estou estudando. Não gostava muito de falar, não. Vocês podem estar pensando, nossa, Fabiana, exagerada, né? Mas eu era assim. Eu sou assim. Deve ser o meu signo, gente. Eu sou geminiana. Pode ser que toda geminiana seja desse jeito. Não sei. Talvez seja minha personalidade. Bom, a terceira frase que eu coloquei aqui foi o plano B. Você tem um plano B. E como eu falei pra vocês no vídeo em que falei da minha trajetória, como eu me tornei procuradora federal, tudo aquilo que eu estudei antes e blá blá blá. Quando eu estava estudando para concurso, uma amiga minha falou, olha, eu já fiz vários concursos, inclusive foi para enfermagem, não foi a mesma menina, foi uma amiga minha. Eu fiz vários concursos, é uma fase muito difícil e eu te aconselho a procurar uma psicóloga ou um psicólogo, fazer uma terapia, conversar com alguém sobre aquilo, porque é uma fase ruim, é uma fase em que você se cobra muito, a ansiedade bate, depressão pode bater também, então acho que seria bom para você. Gente, eu fui procurar uma psicóloga que ela atendia de uma forma social, né, assim, com um preço reduzido, até porque eu não podia pagar psicólogo é caro, e não tinha no meu plano psicólogo, então ela atendia dessa forma, né, ela reduzia preço a depender da pessoa. E aí eu fui, assim, não que eu não goste de terapia, hoje eu faço terapia, gosto de fazer terapia, mas com ela não bateu, né? Ela, não é que ela não seja uma boa profissional, mas comigo não fluiu. É a mesma coisa que você, hoje em dia, com a minha psicóloga, que eu gosto e gosto de manter a minha terapia em dia com ela, né? Com um personal trainer que você começa a malhar, tem que bater, né? Tem que você ter uma relação de confiança com aquele profissional, desenvolver aquele trabalho de uma forma muito leve. E com ela não funcionou, porque ela tinha me perguntado logo na primeira sessão, ela me perguntou sobre
o plano B, né? Que eu expliquei que eu estava fazendo concurso, que a vida era muito difícil, que eu tinha tido uma infância em que os meus pais não deixaram faltar nada que fosse importante, não deixavam faltar nada, mas eu sabia que eles tinham essa dificuldade financeira, eu via as coisas acontecendo ao meu redor. A minha infância foi muito marcada pela violência urbana do Rio de Janeiro, né? Porque eu fui nascida e criada em Madureira. Inclusive tem até um amigo meu que mora em Madureira e comenta aqui às vezes. E você vê aquilo quando você é pequeno, né? Quando você é criança, você se deparar com a realidade é muito difícil. Porque você, de uma certa forma, você cresce muito rápido, você amadurece muito rápido. E era algo que eu não queria para os meus futuros filhos, né? Estar diante de tanta violência, de tanta criminalidade, de tanta coisa ruim. Então, eu queria dar uma vida melhor para os meus pais e queria dar uma vida melhor para os meus futuros filhos. E fui explicando aquilo para ela, né, que eu queria fazer concurso porque era a única forma que eu tinha de ter um emprego, né? Porque não adianta se iludir, gente. Acreditar que todo e qualquer escritório de advocacia vai te contratar, porque não vai. Assim, é um ou outro que contrata alguém que eles não conhecem. O resto é tudo indicação. Né? A iniciativa privada é, em sua maioria, dessa forma. E aí fui explicando para ela que eu fui me planejando para fazer concurso até que eu terminei a faculdade. Falei, não, é isso mesmo que eu quero. E aí ela chegar com você tem um plano B, e não só ela falou isso, mas também que ela falou, olha, eu queria fazer mestrado em psicologia, não sei o que lá, e aí não passei no mestrado. E aí fui fazer outra coisa, fazer especialização, eu não lembro exatamente o que ela falou. E eu fiquei muito chateada com aquilo. E várias pessoas, né, falaram isso pra mim também. Não só ao longo da vida dos concursos, mas também no próprio vestibular. Eu fiz um pré-vestibular comunitário e todas as vezes que eu falava que queria direito, as pessoas, mas pobre não passa pra direito. Já escutei isso do professor de história. Pobre não passa pra direito. E outras pessoas falam, não, mas você pode tentar outros cursos além de direito, porque a UFRJ na época ela tinha 3 opções para você escolher, né? Não tinha, o Enem era só para Unirio na época, né? No Rio de Janeiro, a Unirio. Eu acho que só. O Enem não servia para as outras. Cada uma tinha a sua primeira fase. E na UFRJ você podia escolher até 3 opções. Então você pode escolher outros cursos que são um pouco mais fáceis, com a concorrência menor, e eu detestava aquilo, assim, era me diminuir muito. E eu não gostava muito de escutar isso. A 4ª frase é: você deve estar fazendo alguma coisa errada, por isso você não passou ainda. E aí, obrigado por falar, né? Porque a pessoa não sabe como eu estou estudando, o que eu estou estudando, como eu estou fazendo, mas ela quer dar uma opinião e dizer que você não passou ainda porque você está fazendo alguma coisa errada. Não é que você não esteja de fato, né? Tem algum erro que te leva à reprovação, mas isso é uma autoanálise, acredito eu. Isso você tem que analisar com base nas provas que você já fez. Eu, quando estava estudando para o MPF, né, tinha um MPF na minha cabeça, até porque tinha estagiado no MPF, então tinha pensado em fazer concurso para o MPF. Eu sempre fui ruim em penal e processo penal, sempre fui. Eu era muito do lado constitucional, filosofia do direito, direitos humanos, eu gostava muito disso. Mas direito penal e processo penal não era mim, identificar o tipo penal é uma coisa muito complicada na minha cabeça. Então, quando eu estudei para o MPF, eu sabia que eu tinha essa dificuldade. Então, na primeira fase, eu foquei muito em penal e processo penal. Na segunda fase, né, eu passei na primeira fase, fui para a segunda fase, no 27º concurso. Quando eu cheguei na segunda fase, eu acabei aprofundando muito nas outras matérias e deixei um pouco de lado penal e processo penal. Resultado, passei nos 3 primeiros grupos, reprovei no 4º, que era penal e processo penal. Então, quando você faz essa autoanálise, onde você precisa melhorar e onde você precisa dar ênfase, você vai melhorando a cada concurso. Você chega num ponto em que você está melhor do que o concurso anterior. São degraus, né? Você vai galgando.
Você vai subindo esses degraus até que você chega lá. E isso depende única e exclusivamente de você. Não precisa uma outra pessoa dizer que você deve estar fazendo alguma coisa errada, né? Que isso também não te estimula em absolutamente nada. A outra frase que muita gente também já tinha me falado é de levar mais a sério. Eu já tinha abandonado o meu emprego em escritório de advocacia, né? Que eu trabalhei com o meu ex-chefe no MPF. Ele entrou antes de 88, ele tinha um escritório e ele me chamou para trabalhar com ele. E não rolou muito, não. Eu tenho trauma daquele escritório. Não gostava. Não dele, ele era uma ótima pessoa, é uma ótima pessoa, mas as pessoas com que eu trabalhei eu não era muito fã. É a advocacia agressiva, né? O advogado, ele pensa de uma forma muito mais agressiva do que eu era. Talvez por imaturidade minha. Eu entrei lá, eu tinha 23 anos. Mas eu não gostava. E também não era aquilo que eu queria para mim. Eu queria trabalhar com a sociedade. E eu não me encaixei ali. Então, já tinha abandonado, né, o meu emprego de advogada. Não que eu ganhasse muito, eu ganhava muito pouco. Já tinha abandonado meu trabalho como advogada, já sofria, já ia para a cama chorando muitas das vezes. Estudava o dia todo, estudava final de semana, estudava feriado. Para mim não tinha um dia livre, era basicamente umas horinhas livres por dia. E o que era para dormir, porque eu nunca deixei de dormir as 8 horas diárias. Então, como levar mais a sério que isso? Não sei, né? Mas a pessoa quer dar a opinião dela e te deixar para baixo. Uma frase que eu não gostava, mas aí eu tive que amadurecer para entender o que a pessoa queria dizer para mim. Hoje em dia eu não levo isso de uma forma ruim, não. E confesso que eu era muito imatura para entender. Isso foi um erro meu. Algumas pessoas chegavam para mim e falavam que eu tinha que ter mais Deus no coração e poder pedir mais, rezar mais. Quando eu era mais nova, que eu era muito mais ligada à religião, eu cresci dentro da religião católica, eu tinha uma imagem de Jesus Cristo em que eu tinha colocado atrás "me ajude na prova". Isso, quando eu era pequenininha, eu carregava essa imagem comigo em todas as provas que eu fazia na escola. Essa imagem, inclusive, eu passei para o meu irmão, depois que ele começou a fazer o vestibular e depois os concursos. E eu fazia isso, né? Eu pedia, eu rezava, me ajuda na prova, que eu quero passar de ano e blá, 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 e blá, blá, blá. Quando eu me tornei mais velha e me desapeguei um pouco da religião, não da fé, mas da religião, eu pensava da seguinte forma: é injusto eu pedir algo para mim se existe 1 bilhão de pessoas, bilhões de pessoas passando fome ou com uma doença em fase terminal. Eu não quero pedir nada para mim porque eu vou estar sendo egoísta. É uma coisa muito pequena em relação ao sofrimento do mundo. Era essa a forma que eu pensava. Então, todas as vezes que as pessoas falavam assim, reza mais, pede para você passar, eu ficava muito chateada com aquilo. Eu não gostava. Eu falava, não vou ser egoísta e pedir algo tão pequeno para mim enquanto pessoas estão sofrendo no mundo. Mas Deus é onipresente, né? E não é o fato de você pedir algo para si mesmo significa que ele vai dar as costas para um outro ser humano. E isso eu desenvolvi com o tempo, né? Eu acredito que com mais maturidade. A cada dia a gente vai amadurecendo. Eu não sei nada ainda, né, na minha vida, não sei absolutamente nada, mas a gente vai progredindo com o tempo e vai entendendo determinadas coisas. Então, naquela época, aquilo me afetava de alguma forma, mas hoje eu já entendo com leveza e sim, eu peço diversas coisas. E peço também que o sofrimento no mundo acabe, mas não depende só da minha reza ou da sua reza. É bem difícil o que está acontecendo hoje no mundo. O que já acontecia antes e o que está... Como a gente vê que a sociedade ainda regride, né? A gente não está progredindo em absolutamente nada. Bom, quero saber as frases que vocês não gostam de escutar e que muitas pessoas dizem para vocês o tempo inteiro. Nós ficamos por aqui. Até breve.